Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre o vício do julgamento. A gente colhe aquilo que planta, tá? E aonde a limpeza emocional pode ajudar nessa situação toda. Vamos lá. Aqui, o julgamento que eu vou expor, a ideia do julgamento, não como um julgamento assim que a gente fala de algo ou de alguma coisa comentando, é algo, um julgamento punitivo, tá? É um julgamento de condenação, de crítica, e esse tipo de julgamento, ele afeta não só a outra pessoa. Na verdade, se a outra pessoa não se importar com o que você está falando, nem chega até ela, tá? Afeta você mesmo. Tá? Então, de uma forma científica, eu vou apresentar para vocês aqui o livro do Joseph Murphy, tá? Porque é um estudioso da mente, do subconsciente, e ele fala aqui nesse livro sobre o quão é prejudicial o julgamento para a gente, tá? Então, o julgamento ele está em todo lugar, todos os lugares que a gente liga a TV, rádio, redes sociais, amigos, trabalho, escola, em qualquer lugar tem gente chegando até a gente julgando, falando, comentando, criticando, punindo. E aí, Rose, como que a gente vive nesse mundo aqui, o mecanismo aqui, a gente aprende a julgar, né? Na escolinha pequenininho, a gente está ali, a gente está aprendendo a julgar, a gente ouve, vê as pessoas julgando, e a gente começa a aprender, a gente condiciona isso a entrar nesse looping do julgamento, né? Só que tem um certo nível que isso acaba prejudicando a pessoa mesmo, afetando até a doença no corpo, tá? Na parte financeira, nos relacionamentos, em tudo, tá? Então, o que que eu quero dizer? Ah, esse hábito, ele fala muito, ele é muito falado no autoconhecimento. E eu lembro que quando eu comecei a dar os primeiros passos, eu comecei a estudar sobre, né, me aprofundar para entender melhor as minhas questões, eu queria encontrar as respostas, e eu ouvia muito isso. Porque eu condenava muito, eu punia muito, tá? Eu tinha esse hábito. E, e aí eu ouvia muito, não julga, não julgar, não criticar, não falar. Eu falava, mas que será que tem nisso? Porque eu não entendia, né? Eu não entendia por que falavam tanto isso, né? Daí só que eu sou muito, eu desafio, eu falei, não, eu quero pagar o preço e ver o que que acontece, né? Então eu fui observar o que que acontece quando a gente não julga. Só que o julgamento que eu vou falar, o que eu adotei, não é o julgamento só verbal, é o julgamento na mente. Sabe quando você não fala nada, mas aqui tá descendo a lenha? Tá? Então, é o julgamento na mente, tá? Com relação a qualquer tipo de pessoa, ou qualquer tipo de situação, ou qualquer tipo de coisas, né? Então, é o julgamento mental, tá? Não só o verbal. Então, mesmo sendo mental ou verbal, esse tipo de julgamento, ele acaba voltando para nós. E aí eu fui aplicar isso em mim, né? Então eu falei assim, não, deixa eu ver, né? Por curiosidade, eu queria saber que efeito que dava, né? Eu não lembro ao certo quanto tempo, não sei se foi um mês ou 2 meses. Eu senti uma certa paz em minha volta, tá? Eu não presenciava tantos conflitos e eu senti no meu corpo algo muito leve, muito em paz, sabe? E aí que eu fui entender qual que era o efeito do julgamento, né? Por isso que falam tanto daquilo que você é, colhe e planta, né? Porque você tá, como que é? Você planta, a gente colhe aquilo que planta, porque você emana aquilo e volta para você. Tem uma foto que eu sempre apresento aqui para vocês, que eu vi aqui, ó. É isso aqui, ó. Você está julgando e volta para você. Tudo aquilo que você fala. Isso que eu estou falando para vocês, os vídeos, todos que fazem vídeos, a primeira pessoa que recebe a informação somos nós mesmos, que estamos ensinando.
todos que estão nas redes sociais, tá? Contribuindo para o bem ou contribuindo para o mal, se é que pode ser assim, essa informação, esse tipo de julgamento, esse tipo de informação, a gente acaba emanando e nós somos os primeiros a experimentar isso, tá? Então, eu desafio vocês, no trabalho de vocês ou em casa, fique pelo menos um mês sem julgar. Eu não vou falar nada, só fica um mês, mas não um julgamento verbal, um julgamento da mente mesmo. Tá? No começo é muito difícil, você fica muda, você não sabe o que falar, mas você vai sentir nitidamente em sua volta e no seu corpo. Você vai sentir isso, é científico, sabe? E o bem-estar que causa, principalmente no trabalho, que é um lugar onde tem muito julgamento. E a pessoa acaba se prejudicando por causa disso, tá? Daí tem um trecho aqui do livro do Joseph Murphy que fala assim, ó, uma vez que você conheça essa lei, ó, isso significa que, aplicando padrões e critérios aos demais, você os cria no subconsciente, que em seguida os aplica em você. Uma vez que conheça essa lei e compreenda a maneira como o subconsciente funciona, você terá sempre cuidado ao pensar, ao sentir e agir de maneira correta em relação aos outros, porque assim fazendo estará criando uma situação de ação, sentimento e pensamento corretos para você mesmo. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O bem que você faz aos demais volta em idêntica medida, como também o mal, obedecendo à lei que regula sua própria mente. Aí ele fala, a mente subconsciente grava o ato mental que praticamos e reage de acordo com a intenção ou motivação desse ato. Tá? O subconsciente ele é impessoal e imutável e não leva em consideração pessoas nem respeita afiliações religiosas ou instituições de qualquer tipo. Não é compassivo e nem vingativo. A maneira como você pensa, sente, age em relação aos outros volta, no fim, para você mesmo. Então, ele fala aqui no livro, um estudioso da mente do subconsciente. E você vai perceber isso quando você fizer esse treino, né? Porque você foi condicionado, a sua mente está condicionada ao julgamento, tá? É um treino da mente mesmo. Ela tá num vício, ela tá numa condição ali imposta pela sociedade, assim, onde nós vivemos aqui, todo mundo julga. E aí a hora que você parar com isso, é um treino que você tem que fazer. No começo é muito difícil, mas você vai sentir isso. E aí onde a limpeza emocional entra nisso? A limpeza emocional, ela ajuda você todas as questões que você tiver na infância, tá? Com seus pais, com seus cuidadores, pessoas que você cresceu ali, parentes, todas as questões emocionais que você, situações que você viveu ali com eles, e você guardou um sentimento de tristeza, ou de raiva, ou de angústia, ou de solidão, todas essas situações que você voltar nelas e retirar a carga emocional, você vai estar limpando essa situação, a sua vida vai fluir melhor e você vai estar retirando esse combustível do julgamento. Cada vez mais que você limpa essas questões emocionais lá da infância, você vai estar retirando o combustível de julgar. Você vai entender quem é o criador da sua história, tá? E aí as pessoas que estão ao seu volta não vão mais ficar te apontando o dedo também, tá? Porque você não vai estar mais com aquela disposição em estar julgando o outro. O que eu quero dizer? O julgamento, ele vem muitas das vezes dessas emoções que nós guardamos lá da infância, tá? Então, a gente limpando essas memórias lá de gestação, da infância, da primeira infância, da adolescência, situações de caos que você viveu, de medo, de tristeza, solidão que você viveu, você limpar e retirar a carga emocional, você vai se sentir bem.
E não vai se sentir, você vai estar retirando esse combustível e não vai sentir mais vontade em julgar, porque você já vai entender melhor o que o autor do livro disse ali, o que eu estou expondo aqui para vocês. A limpeza emocional ajuda muito. E aí você não atrai tantas pessoas vindo até você, te apontando, te julgando, te criticando, porque muitas das vezes a gente atrai algumas críticas por falta de amor próprio, tá? Por insegurança, por medo, tá? Então todas as memórias que nós temos lá com os nossos pais ou cuidadores, se a gente tem alguma é, algum sentimento negativo ali com eles, por menor que seja, gente, por menor que seja, vai fazer uma grande diferença hoje no presente. As pessoas não irão mais te atacar ou te condenar ou te julgar ou te criticar, tá? Daí você vai entender, você não vai entender, você vai sentir nitidamente, você vai sentir isso, que ela não está falando de você, que a pessoa está vendo algo em você que está nela. Você vai sentir isso, tá? Você não vai entender com a mente, você vai sentir isso. Não, ela não está falando de mim, ela está falando dela mesmo, tá? Então, é muito, a limpeza emocional ajuda muito nessas horas, muito. Você retira o combustível da vontade de julgar e das pessoas também virem te julgando ou te criticando, tá? Vai haver críticas, você não vai se afetar tanto, se incomodar tanto com isso. Porque se você se incomoda com algum julgamento, é porque você verdade para isso. Você aceitou isso. Se você se incomodou com qualquer coisa que te falaram, tá? Algum julgamento, você aceitou é porque existe alguma informação no seu subconsciente, alguma experiência que você viveu lá no passado, e a hora que você voltar lá e limpar essas memórias, limpar é retirar a carga emocional de tristeza, dor, que for que está ali, e você for ouvir essa mesma frase, esse mesmo julgamento dessa mesma pessoa, você não vai se incomodar mais. Você não vai se alinhar mais com isso. E muitas das pessoas em sua volta vão sair, não vão mais se aproximar de você. Você vai mudar muito o seu ciclo de amizades, seu círculo de amizades. Tá? Quando você limpa as questões emocionais do passado, muito em sua volta vai mudar muita coisa, tá? Então, eu recomendo fazer limpeza emocional, tá? Com EFT, você procura uma cena na mente, você fala dessa cena de forma negativa, fala 3 vezes a frase de preparação, mesmo que eu esteja sentindo triste com essa situação com meu pai ou com minha mãe, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Você vai falar toda a história que você está vendo na mente e tocar nos pontos do EFT, dos meridianos do corpo. Aí você vai tocar nos pontos até essa emoção que está refletida no seu corpo, ela se dissolver. Essa emoção, ela pode mudar, tá? Você pode sentir uma grande raiva na primeira rodada, aí na segunda rodada, essa emoção de raiva já vai diminuir. E aí você vai olhando nessa tela mental, nessa imagem que você tem na sua mente, até essa imagem ela se dissolver ou ficar cinza e você não sentir nada no corpo, tá? Você sentir paz. A hora que você lembrar dessa cena, a hora que você olhar para essa cena, você vai ficar em paz. Isso que é limpeza emocional, tá? E aí você vai estar retirando esse combustível negativo do seu corpo, do seu inconsciente, e isso não vai te prejudicar mais e não vai atrair situações desagradáveis na sua vida, tá? E é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, do julgamento, mas não do julgamento rotineiro que a gente faz aqui, mas é um julgamento negativo, de punição, de condenação ou de crítica negativa, tá? Então, eu espero que você tenha gostado, reflita melhor sobre isso, experimente, se desafie, faça essas limpezas emocionais, vai te ajudar muito no agora, tá? Vai te deixar mais presente, mais consciente, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas, a gente vai se falando. Tchau, tchau!